Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Desde já quero agradecer a sua companhia e te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho e também curtir este vídeo e deixar o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste 7º domingo do tempo comum, dia 20 de fevereiro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada ao vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje. O Evangelho que nos chama hoje a um grande desafio. Muitas pessoas olham esse evangelho e dizem: isso é impossível. Isso também é demais. Como é que eu vou amar os meus inimigos? Como é que eu vou perdoar aqueles que estão sempre me insultando, sempre querendo o meu mal? Como é que eu vou amar e rezar por essas pessoas? Pois é, Deus nos chama a isso. Não nos chama somente a ser corretos, porque aos olhos do mundo, se formos corretos, estamos tratando mal aquele que nos trata mal. O mundo fala, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas Jesus quer que a gente dê um passo a mais. Não só ser correto, mas santo. Temos que ter essas atitudes heróicas dos santos, mas não com a nossa força. Aí que está o grande segredo aqui desse evangelho. Olhando humanamente, realmente é difícil. É praticamente impossível viver isso.
mas com a graça de Deus, com esta comunhão com Deus, rezando e pedindo ao Senhor que vá nos moldando, que nos ajude a perdoar aquela pessoa que está nos machucando, nos maltratando, falando mal de nós, a rezar por essa pessoa, a amar esta pessoa. É somente com a graça de Deus. Deus que nos infunde com a sua graça, com o seu amor, e a partir daí a gente consegue externar isto. Mas é pela graça de Deus, por isso nós temos que rezar e pedir. E o que é amar os nossos inimigos? Às vezes as pessoas confundem, né? Amar os inimigos não quer dizer que eu vou chamar esta pessoa para ir passear comigo no shopping, vou chamá-la para comer uma pizza em casa, para um almoço no domingo, vou viajar com esta pessoa, convidá-la para ir viajar, passear com a minha família. Isso não é amar. Nós somos chamados a amar como Deus nos ama. Amai os vossos irmãos e irmãs. Como é que Deus nos ama? Deus deseja a nossa salvação, Deus deseja o céu. E nós temos que desejar o céu a todos, não temos que condenar ninguém, não temos que nós ficar apontando, essa pessoa é isso e aquilo, ela não merece o céu. Não cabe a nós o julgamento, cabe a nós rezar. E que, a exemplo de Jesus, assim como perdoou ali do alto da cruz, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estavam ali maltratando Jesus, estavam falando tantas bobagens contra Jesus, o insultando com palavras, com atitudes. E Jesus, como amou aquelas pessoas, rezando, desejando o céu, o perdão do Pai sobre aqueles corações. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. E nós temos que rezar assim também pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos maltratando, que nos querem o mal. É interessante a gente entender também que esse evangelho não quer dizer que a gente vai ser ingênuo, não. Não é ser ingênuo, mas é entender a atitude do outro, ter paciência, rezar pelo outro, desejar o melhor àqueles que estão nos perseguindo. É desta maneira que Jesus nos quer, e para que a gente se assemelhe a Ele. No alto da cruz, nos deu um grande exemplo de amor acima de toda medida humana. No humano, Jesus poderia estar ali, também retrucando aquelas pessoas que estavam falando mal dele, até a sua própria mãe. Nossa Senhora poderia estar também revoltada, xingando todos que estivessem ali em volta, que estavam falando mal contra o seu filho. Humanamente, isso era meio que normal, mas não. Deus nos ensina como nós temos que nos portar. E como Nossa Senhora também se portou, vendo ali seu filho aos pés da cruz, de pé, não abandonando a fé e não maldizendo ninguém que estava ali em volta. Nas coisas terrenas, nós temos que entender que a gente não vive para si próprio. Em tudo. Nós sempre estamos vivendo com os outros, para os outros, em comunidade, com os nossos irmãos e irmãs, em família, no trabalho. Perceba que em todos os trabalhos, o comerciante, o empresário, o médico, o engenheiro, todos os serviços, todos sem exceção, contribuem para o bem comum, para o serviço ao próximo. Sempre existe uma relação de fornecedor, de cliente. Se nas coisas do mundo são assim, com muito mais razão ainda deve ser o nosso terreno espiritual. Porque esta é a verdadeira vida. Quem vive para si mesmo está morrendo. Nós temos que viver para o outro, rezar uns pelos outros. E Jesus nos chama a isso nesse evangelho, que nós temos que viver o amor caritas, o amor caridade, que é o amor que Deus tem por nós, um amor que deseja o céu, porque somos todos filhos amados de Deus.
Deus que abomina o pecado, mas que ama o pecador, que acolhe o pecador e quer perdoar o pecador. Então não somos nós que temos que ficar condenando os pecadores. Temos que rezar por eles. Rezar uns pelos outros, que eles rezem também por nós, porque nós também falhamos. Somos pecadores, falhamos tantas vezes. Vamos viver então uma grande caridade, com atos concretos, procurando essas oportunidades para sermos úteis com os nossos irmãos e irmãs, proporcionar alegria àqueles que estão à nossa volta, proporcionar amor, paz, sermos instrumentos de paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, consideremos todos aspectos em que seria fácil faltarmos ao amor, à caridade, se a gente não estivesse atento. Quantas vezes nós temos juízos precipitados das pessoas, críticas negativas. Quantas vezes falamos mal dos outros por uma pequena atitude que o outro fez, já falamos mal, comentamos com outra, aquela pessoa é isso e aquilo, e a gente vai criticando. Que a gente esteja atento, vigilante, para não cair nesse pecado, não cair nesse erro e pedir a graça de Deus. Quando sentirmos raiva, quando algo nos incomoda no outro, vamos rezar e pedir a Deus que nos livre desse sentimento. Pedir, Senhor, me encha da tua graça. Estou agora, olha, perceba, eu tenho raiva por causa que essa pessoa fez isso e aquilo. Essa pessoa está me incomodando com essa atitude, com essa palavra, a maneira dela se portar comigo. Que a gente possa rezar e pedir a graça de Deus para que nos livre desse sentimento ruim, desse sentimento mal, que afeta não só os outros, mas a nós mesmos. Vamos nos envolvendo no erro, no pecado. Então que a gente esteja atento a tudo isso. Como nós estamos tratando os outros, com desinteresse, com menosprezo, humilhando os outros. Atenção, vigilância, oração e comunhão com Deus. Nós devemos fazer continuamente o bem, sermos instrumentos de amor. Mesmo que a gente não tenha nada em troca, nenhum proveito humano, com certeza a alma vai ser enriquecida pela graça de Deus. E o amor, a caridade nos leva a compreender, a desculpar, a conviver com todos, a termos paciência, a perdoarmos uns aos outros e, acima de tudo, a rezarmos uns pelos outros. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te agradou, não se esqueça de deixar um joinha, um like, um gostei, o seu comentário aqui nos comentários dos pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe toda a sua família. Salve Maria Imaculada!